Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Eu sou a Carol da Penha, professora, blogueira, artista, multiuso, e hoje a gente está aqui com uma novidade. A partir de agora, aulinhas de português no Besterol. Tá a fim de aprender mais um pouquinho? Tá a fim de tirar algumas dúvidas? É só ficar assistindo. Assunto de hoje: vozes verbais. Encontrei um tesouro! A voz ativa! A voz ativa, pessoal, é quando o sujeito age. A gente tem um sujeito agente. Vamos ver o exemplo? Carol encontrou um tesouro. Carol é o sujeito agente, porque ele agiu, ele teve uma atividade, que foi encontrar. Carol encontrou. É o nosso verbo, o verbo principal da frase na voz ativa. O que foi encontrado? Um tesouro. Então, nós temos sujeito agente, verbo e objeto, ok? Agora, o sujeito da oração é o tesouro. Vamos prestar atenção? Um tesouro foi encontrado por Carol. Agora, as funções estão trocadas. O tesouro, que era o meu primeiro objeto, passou a ser o sujeito paciente, porque agora nós estamos falando de voz passiva. O verbo, que antes era apenas um verbo principal, agora é uma locução verbal, ou seja, eu tenho uma ação falada com dois verbos. Encontrou passou a ser foi encontrado. E o meu sujeito agente se transformou em agente da passiva, por Carol, que é quem agiu na voz passiva. Então, na voz passiva, nós temos os três termos principais. O sujeito paciente, porque ele recebe a ação. O verbo principal, que se transforma em locução verbal. E o agente da passiva, que era quem agiu na voz ativa. E na voz passiva, ele também age. Porém, ele não é mais o sujeito da frase. Ele é só o agente da passiva, ok? Nós precisamos observar agora, pessoal, que a voz passiva analítica vai apresentar o agente da passiva, vai apresentar o verbo com uma locução verbal. E no caso, a voz passiva sintética, não. A voz passiva sintética tem a presença do pronome passivador se e não tem mais o agente da passiva. É importante observar que toda voz passiva sintética pode ser invertida para a voz passiva analítica. Veja bem, vendem-se casas. Casas é o sujeito paciente. Então, eu tenho casas são vendidas. É muito importante também a gente observar o tempo verbal. O tempo verbal do verbo principal na voz passiva sintética tem que ser o mesmo do verbo auxiliar na locução verbal da voz passiva analítica. Isso tudo são detalhes, são coisas muito importantes. Porque, por exemplo, eu não poderia colocar casas eram vendidas pela empresa. Então, as casas eram vendidas no passado. O verbo na voz passiva sintética passaria a ser, então, vendiam-se casas, ok? O tempo verbal é algo muito importante a observar. Mas, o que é mais importante para a gente saber é que toda voz passiva sintética pode ser convertida em voz passiva analítica e o contrário também pode acontecer. É só ficar bem atento. Algo muito importante a se considerar na voz passiva também, principalmente nessa diferença entre analítica e sintética, é que voz passiva analítica significa que eu estou falando a frase por completo, ela é inteira, ela analisa. Então por isso que eu tenho o sujeito paciente, o verbo, o agente da passiva. No caso da voz passiva sintética, o próprio nome já diz. Por que ela é sintética? Porque ela é um resumo, ela sintetiza bem. E outra coisa importante a lembrar, que a voz passiva sintética ela é muito comum em anúncios.
em classificados, anúncios de jornal, a gente sempre vê. Vendem-se, aluga-se e outras coisas assim. É só não esquecer disso, tá bom, pessoal? Aí, agora a gente tem uma voz reflexiva. Vamos observar? Carol cortou-se. O que significa isso, pessoal? Agora significa que o meu sujeito agente também foi paciente, porque ele agiu e recebeu a ação. Então, a voz reflexiva é quando o sujeito agente é também paciente. O sujeito age e recebe a própria ação. Vamos resumir agora, pessoal? Existem 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito da ação, ele age. E eu tenho ele agindo juntamente com um verbo de ação. Na voz passiva, o meu sujeito, ele é apenas paciente. Agora, ele não age mais, ele recebe a ação. Quem vai ser o dono da ação na voz passiva é o agente da passiva, que é quem vai ter a ação, mas não vai ser o sujeito da frase. O verbo principal na voz passiva é colocado como uma locução verbal, porque ele recebe, o sujeito recebe a ação. Por isso, ele tem que ser colocado com uma locução verbal. Sempre um verbo de ligação e mais o verbo principal no particípio. Para quem lembra do particípio, vai ajudar bastante. E a voz reflexiva é aquela onde eu tenho o sujeito funcionando com essas 2 últimas funções conhecidas. O sujeito vai agir e vai receber a ação. Muito simples, porque ele vai agir sobre si mesmo. Então, todas as ações que são reflexos, ações que têm a ver com consigo mesmo, são ações de voz reflexiva. Cortar-se, pentear-se, maquiar-se e coisas assim. Sempre na voz reflexiva nós vamos ter o se como indicando a voz reflexiva, indicando o reflexo de si mesmo, ok? Então, outra coisa importante para lembrar. Na voz passiva, nós vamos ter o agente da passiva, sempre vai ser introduzido por uma preposição e vai vir no final da frase. E não podemos esquecer que existem 2 tipos de voz passiva. A analítica, que é essa aqui, que tem agente da passiva, e a sintética, que não tem o agente da passiva e tem o pronome passivador se. Ok, pessoal? Bom, pessoal, sobre vozes verbais era isso que eu tinha para falar hoje. Espero ter te ajudado, espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se ainda tiver alguma, você pode comentar à vontade. Se o vídeo te ajudou a esclarecer, se te ajudou a aprender mais, dá nosso joinha. Fica ligado no canal porque vão vir mais vídeos, mais dúvidas sobre português. E qualquer coisa, estamos aí. É só entrar em contato. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo.